sexta-feira tem o bolinho docinho, né? Vai ter que a sexta-feira. À noite, né? Não, vai ter. Tem que trazer para coisa? Domingo, Não, é domingo. Domingo. E na sexta não traz nada. Na sexta tem. Tem essa, é o dia da. É o dia Bispo, da. por favor, repete aqui que eu estou fazendo confusão. 8 horas, Tá errado. 8 horas. Depois eu falo, gente. Então tá bom, Vamos você vai começar. falar. Não deixa eu pedir. Porque é a semana dos milagres. Ele falou para nós domingo. Ele falou para nós. Aí todo dia. Não, Ele falou que essa semana é a semana dos milagres. gente em situação de risco. Olha, o cara do posto de gasolina pegou a Covid e as plaquetas não subiam. O bispo disse para ele, irmão, o senhor amanhã vai ter melhoras. Ó, eu até chorei, ele escreveu, o irmão disse assim, ó, já estou em casa. Já almoçou com quem estava 25 Vai de por cima, plaqueta? por favor. Tá, com licença. É que vocês não são simpáticos de forma nenhuma e eu tenho vontade de falar. Espola et despota. Bendito seja o nosso Deus perpetuamente, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Ti, nosso Deus, glória a Ti. Rei Celestial, Consolador, Espírito da Verdade, presente em toda parte, ocupando todo lugar, Tesouro dos bens, valor da vida, vinde e habita em nós e purifica-nos das nossas manchas. Por Tua bondade, salva as nossas almas. Santo Deus, Santo Poderoso, Santo Imortal, tem piedade de nós. Águios Ofeus, Águios Esquirosos, Águios Afantos, Selecionimás, Santo Deus, Santo Poderoso, Santo Imortal, tem piedade de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Santíssima Trindade, tem piedade de nós. Senhor, expia os nossos pecados, Mestre, perdoa as nossas faltas. Santo, observe e cura as nossas enfermidades, pelo Teu nome. Senhor, tem piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, tem piedade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Todos juntos. Pai nosso, Que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor, tem piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, tem piedade. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Senhor, tem piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, tem piedade. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. O que criou ao reino, o poder e a glória, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Vinde, adoremos e prostremos diante do nosso Rei Deus. Vinde, adoremos e prostremos diante do Cristo, nosso Rei, nosso Deus. Vinde, adoremos e prostremos diante do Cristo, Ele mesmo, nosso Rei, nosso Deus. Senhor, escuta a minha prece. Ouve as minhas súplicas pela Tua fidelidade, pela Tua justiça. Responde-me, não entre em juízo contra o Teu servo, pois nenhum vivente é justo diante de Ti. O inimigo me perseguiu, ele me prostrou e me esmagou, ele me fez habitar nas trevas, como os mortos dos tempos passados. Em mim o fôlego se acaba e a desolação está no meu coração. Invoco os dias da outrora. Repito para mim tudo o que fizestes. Repito para mim a obra das tuas mãos. Estendo as mãos para ti, eis-me diante de ti, com uma terra sedenta. A tua face, pois senão me assemelho aos que descem a cova. Desde o amanhecer anuncia-me a tua fidelidade. Depressa, responde-me, Senhor. Estou no fim do meu fôlego. Não me ocultes de mim, pois confio em ti. Releva-me o caminho, segue-me e siga-me, pois anseio por ti. Senhor, livra-me dos meus inimigos.
Fiz um abrigo junto a ti, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, teu Espírito é bom, que ele me conduza por uma terra plana, pela honra do teu nome, Senhor. Tu me farás viver, pela tua justiça me farás sair da aflição, pela tua fidelidade exterminarás meus inimigos e porás a perder todos os meus adversários, pois sou o teu servo. Ainda em paz, roguemos ao Senhor. Kyrie eleison. Ampara-nos, salva-nos, tem piedade de nós e guarda-nos, ó Deus, pela tua graça. Amém. Ó meu Orana Santíssima, Puríssima, Bendita e Gloriosa Senhora nossa, Mãe de Deus e Discípulo e Virgem Maria, concordemos mutuamente uns aos outros e toda a nossa vida a Cristo Deus. A ti, Senhor. Porque tu és misericordioso, cheio de compaixão, e a ti rendemos glória, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, não me repreendas com ira, não me corrijas com cólera. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, tem piedade de mim, pois eu sou fraco. Tem piedade de nós, Senhor, porque somos pecadores, perdemos toda a justificativa e a Ti oferecemos essa súplica, Senhor. Tem piedade de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tem piedade de nós, Senhor, porque em Ti confiamos. Não Te aborreças conosco, nem Te recordes dos nossos pecados. Sendo misericordioso, visita-nos, salva-nos de nossos inimigos. Pois Tu és o nosso Deus e nós somos o Teu povo, obra de Tuas mãos, e invocamos o Teu nome, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Abre-nos a porta da misericórdia, bendita Mãe de Deus, e esperando em Ti não nos desviaremos. Por Ti seremos livres das provações, pois Tu és a salvação dos cristãos. Tem piedade de mim, meu Deus, segundo a tua fidelidade, segundo a tua grande misericórdia, apaga a minha culpa. Lava-me por completo da minha iniquidade, purifica-me de meu pecado. Pois reconheço minha culpa, tenho continuamente presente o meu pecado. Pequei contra ti e só contra ti, fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por isso serás justo quando falares e repreensível quando julgares. Fui gerado na iniquidade, no pecado concebido nos ardores de minha mãe. Nas trevas o que te agrada é a verdade. Na minha noite me faz conhecer a sabedoria. Tira o meu pecado com esopo e estarei puro. Lava-me e serei mais branco do que a neve. Faze com que eu ouça a alegria e que dancem os ossos que trituraste. Desvia o teu olhar dos meus pecados. Apaga todas as minhas iniquidades. Cria para mim um coração puro, ó Deus, enraiza em mim um espírito novo. Não me rejeites para longe de ti. Não retires de mim teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria de ser salvo e que me sustente o Espírito generoso. Ensinarei o teu caminho aos culpados e os pecadores retornarão a ti. Meu Deus, Deus Salvador, liberta-me do sangue, que a minha língua brade a tua justiça. Senhor, abre os meus lábios e a minha boca proclamará o teu louvor. Não gostarias que eu oferecesse sacrifício, não aceitarias o holocausto. O sacrifício que Deus quer é um espírito contrito, um coração despedaçado e triturado. Ó Deus, não rejeitarás. Faz o bem a Sião, reconstrói as muralhas de Jerusalém. Então aprovarás os sacrifícios prescritos da oferenda total e do holocausto. Então oferecer-se-ão todos no teu altar. Louvamos, bendizemos e prostremo-nos diante do Senhor. O profeta Daniel, quando foi jogado à cova dos leões, fechou suas bocas famintas. E os santos jovens, quando vestiram a virtude e a fé, extinguiram o poder do fogo, dizendo: bendizei ao Senhor todas as criaturas. A Mãe de Deus e Mãe da Luz, com hinos glorificamos. A pedra angular, não lapidada por mãos, o próprio Cristo, que uniu a natureza antes das divindades, foi lapidado por ti, ó Virgem, por isso, com júbilo te glorificamos, ó Mãe de Deus. Olha desde os céus, ó bondoso, e derrama a tua misericórdia sobre todos os homens,
concede a tua compaixão e a tua força àqueles que se aproximam diante de ti, através da divina unção, pelas mãos dos teus sacerdotes, tu que és misericordioso. Senhor Jesus, tem piedade de teus servos. Ó bondoso Salvador, nos alegramos ao contemplar o óleo divino que por tua misericórdia recebemos como o sinal da sagrada unção. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Salvador, tem piedade e compaixão de teus servos. Livra suas almas e seus corpos dos sofrimentos e dores. Resgata-os do poder do mal, salvando-os por tua divina graça, pois tu és o Senhor misericordioso. Ainda em paz roguemos ao Senhor. Kyrie eleison. Ampara-nos, salva-nos, tem piedade de nós e guarda-nos, ó Deus, pela tua graça. Kyrie eleison. Comemorando a Santíssima, Puríssima, Bendita e gloriosa Senhora, nossa Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, com todos os santos, encomendemos mutuamente uns aos outros e toda a nossa vida a Cristo nosso Deus. A ti, E Senhor. a ti louvam as potestades celestiais, e a ti reina em glória o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Grande litania. Uma pelinha. Ó bondoso, olha com tua misericórdia para as nossas súplicas, nós que estamos agora reunidos em teu santo templo, e unge os teus servos com óleo divino. Em paz oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Ele está a paz, salvação de nossas almas. Roguemos ao Senhor. Kyrie eleison. Pela paz do mundo inteiro, pela estabilidade das santas igrejas de Deus e pelo meio de todos, roguemos ao Senhor. Kyrie eleison. Por esta casa santa, por aqueles que nela entram com fé, devoção e temor a Deus, roguemos ao Senhor. Kyrie eleison. Pelo nosso Pai, serviço metropolitano Nectários. Espolite despota. Pelo venerável presbitério diaconato em Cristo, por todo o prévio povo, roguemos ao Senhor. Kyrie eleison. Para que este óleo que apresentamos seja abençoado com o poder e eficácia descido do Espírito Santo, roguemos ao Senhor. Kyrie eleison. Pelos servos de Deus arrependidos, roguemos ao Senhor. Kyrie eleison. Para que Deus os visite com misericórdia, roguemos ao Senhor. Kyrie eleison. Para que desça sobre eles a graça do Espírito Santo, roguemos ao Senhor. Tem piedade, Senhor. E é pela sua salvação e nossa de toda tribulação, ira, perigo e necessidade, roguemos ao Senhor. Tem piedade, Senhor. Para nos salva-nos, tem piedade de nós e guarda-nos, ó Deus, pela tua graça. Amém. Comemorando a Santíssima Idera guia Theotoi que preserveri perimum. Santos, encomendemos mutuamente uns aos outros e toda a nossa vida a Cristo Deus. A ti, Senhor. Porque a ti se deve toda a honra, glória e adoração, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Roguemos ao Senhor. Tem piedade, Senhor. Ó Senhor, que curas com tua misericórdia e benevolência a humildade de nossas almas e corpos, tu, Senhor, santifica este óleo, para que seja a todos os que com ele se ungem a cura, a salvação de todas as necessidades e impurezas da alma e do corpo, pois glorificado é o teu santíssimo nome, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Estejamos atentos. Desça sobre nós, Senhor, a tua misericórdia. Exultai-nos o Senhor, o justo. Com sabedoria. Leitura da Epístola de São Tiago.
Estejamos atentos. Tomai por modelo de paciência e coragem os profetas que falaram em nome do Senhor. Vós sabeis que felicitamos os que suportam os sofrimentos. Ouvistes a respeito da paciência de Jó, e o conheceis o fim que lhe deu o Senhor, pois o Senhor é misericordioso e compassivo. Sobretudo, meus irmãos, abstende-vos de jurar. Não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem empregueis qualquer outra fórmula de juramento. Vosso sim seja sim, vosso não seja não. Assim não caireis em juízo. Alguém entre vós está sofrendo? Então reze. Está alegre? Então cante louvores. Há algum enfermo? Mande então chamar os presbíteros da igreja, que façam orações sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecado, será perdoado. Confessai vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para serem curados. Muito pode a oração do justo. A paz esteja com todos vós. E com teu Espírito. Aleluia. 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 Levantemos para escutar com sabedoria o Santo Evangelho. Paz a todos. E com teu Espírito. Leitura do Santo Evangelho segundo o evangelista São Lucas. Glória a ti, ó Senhor. Glória a ti. Estejamos atentos. Naquele tempo, levantou-se um doutor da lei e, para testar Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: O que está escrito na lei? Como é que tu lês? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, e com toda a tua alma, e com todas as tuas forças, e com toda a tua mente, e o próximo como a ti mesmo. Jesus então lhes disse: Respondeste bem, faz isso e viverás. Mas, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Um homem descia de Jerusalém a Jericó. Pelo caminho, caiu nas mãos de assaltantes. Estes, depois de lhe tirarem tudo e de o espancarem, foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso desceu do mesmo caminho um sacerdote, vendo, desviou-se dele. Do mesmo modo, um levita passando por aquele lugar, também o viu e passou adiante. Mas o samaritano, que estava de viagem, chegou até ele. Quando o viu, ficou com pena dele. Aproximou-se, tratou das feridas, derramando neles azeite e vinho. Depois colocou-o em cima da própria montaria, conduzindo-o à pensão, e cuidou dele. Pela manhã, tirando 2 moedas de prata, deu-se ao dono da pensão e lhe disse: Cuida dele, e o que gastares a mais, na volta eu te pagarei. Na tua opinião, quem desse se tornou próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que teve a pena dele. Então Jesus lhe disse: Vá e faze tu mesmo. Glória a ti, ó Senhor. Glória a ti. Tem piedade de nós, ó Deus, segundo a tua grande misericórdia, nós te imploramos. Ouve-nos e tem piedade. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Roguemos ainda pela misericórdia, vida, paz, saúde e salvação desses servos de Deus arrependidos,
e pelo perdão de todos os seus pecados voluntários e involuntários. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Porque tu és um Deus bom e misericordioso, e a ti rendemos glória, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Roguemos ao Senhor. Kyrie eleison. Ó Senhor Deus eterno, ó Santo, que mandaste teu Filho unigênito para curar todas as doenças de nossas almas e de nossos corpos, manda agora teu Espírito e santifica esses olhos. Faze com que seja para todos, com que aqueles se ungem, a redenção dos pecados e para o reino dos céus, pois de ti há misericórdia e salvação. Ó Deus nosso, e a ti rendemos glória, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Podem sentar-se. E sejamos atentos. O Senhor é minha força e minha fortaleza. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Com sabedoria. Leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos. E sejamos atentos. Irmãos, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não olhar apenas para o nosso interesse. Cuide cada um de contentar o próximo para o seu bem, para a sua edificação. Pois Cristo não procurou o que lhe agradava, segundo está escrito. Sobre mim caíram insultos que te ultrajavam, pois tudo que está escrito foi escrito para a nossa instrução, a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras permaneçamos firmes à esperança. Que o Deus da paciência e consolação nos dê harmonia de sentimentos em Cristo Jesus, para que unânimes glorifiquemos com uma só voz a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. A paz esteja contigo. E com teu Espírito. Levantemos para ouvir com sabedoria o Santo Evangelho. Paz a todos. E com teu Espírito. Leitura do Santo Evangelho, segundo o evangelista São Lucas. Glória a ti, ó Senhor, glória a ti. E estejamos atentos. Naquele tempo, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores do imposto. Procurava ver Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Correndo na frente, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois tinha de passar por ali. Ao chegar ao lugar, Jesus olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Ele desceu com toda a pressa e o recebeu com alegria. Ao ver isso, todos começaram a resmungar. Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé, disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se alguma coisa prejudiquei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje a salvação entrou nessa casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Glória a ti, ó Senhor, glória a ti. Tem piedade de nós, ó Deus, segundo tua grande misericórdia, nós te imploramos, ouve-nos e tem piedade. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Roguemos pela misericórdia, a vida, paz, saúde e salvação dos servos de Deus aqui presentes, arrependidos e pelo perdão de todos os seus pecados voluntários e involuntários. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Porque tu és um Deus misericordioso e amigo dos homens, e a ti rendemos glória, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Roguemos ao Senhor. Tem piedade, Senhor. Ó Senhor Deus Altíssimo, diante de quem toda a criação se prostra,
fonte de bondade da sabedoria, nascente da compaixão, ó Senhor, amigo dos homens e Deus dos prodígios que ninguém consegue abranger ou divisar, vê e atende a nós, teus servos, falhos de merecimento, que oferecemos esse óleo. Por teu santo nome, derrama sobre nós teus dons, por tua copiosa misericórdia, concede o perdão dos pecados dos teus servos. Sim, Pai misericordioso e perdoador de nossas falhas, que sabes que o homem, tendo para o mal desde a sua infância, que não quer que o pecado pereça, mas que volte a ti o que viva, que sendo Deus encarnou-se para a salvação dos pecadores. Tu que disseste, não vim para chamar os justos para o arrependimento, mas os pecadores, e haverá maior júbilo no céu por um só pecador que fizer penitência. Tu que não rejeitaste a mulher adúltera quando unge teus pés com lágrimas. Ó Senhor misericordioso, vê do alto de teu santuário e cobre-nos neste momento com a tua graça do teu Espírito. Habita os servos que fizeram penitência, aceita-os por tua benevolência. Perdoa as faltas cometidas por palavras, obras ou pensamentos. Purifica-os de toda impureza, ampara-os pelo resto de suas vidas, a fim de seguirem teus caminhos e assim glorificarem o teu santo nome. Porque somente tu podes ter piedade de nós e salvar-nos, ó Cristo, Deus nosso. E a ti rendemos glória juntamente com teu eterno Pai, teu santíssimo, bom e vivificante Espírito, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Estejamos atentos. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor protege minha vida. De quem temerei? De quem terei medo? Sabedoria. Leitura da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. Estejamos atentos. Irmãos, vós sois o corpo de Cristo, e cada um como parte é membro. A uns Deus constituiu na igreja, primeiro apóstolos, segundo profetas, terceiro doutores, depois o poder de milagres, as graças de cura, de assistência, de governo, de falar em línguas estranhas. São todos apóstolos, são todos doutores, têm todos o poder de fazer milagres, têm todos o dom de cura de doenças, falam todos em línguas estranhas, todos interpretam. Aspirai aos melhores dons, e ainda quero mostrar um caminho melhor. Se falar as línguas dos homens e anjos, mas não tiver a caridade, sou como bronze que soa, ou tímpano que retine. E se possuir o dom da profecia, e conhecer todos os mistérios, e toda a ciência, alcançar tanta fé, que chegue a transportar montanhas, mas não tiver a caridade, nada sou. E se repartir toda a minha fortuna, e entregar o meu corpo ao fogo, mas não tiver caridade, nada disso me aproveita. A caridade é paciente, a caridade é benigna, não é invejosa, a caridade não é orgulhosa, não se ensoberbece, não é descortês, não é interesseira, não se irrita, não guarda rancor, não alegra com a injustiça, mas se compraz com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo tolera. A caridade nunca acabará. Aleluia, aleluia, aleluia. Levantemo-nos para ouvir com sabedoria o Santo Evangelho. Paz a todos. E com teu Espírito. Leitura do Santo Evangelho, segundo o evangelista São Mateus. Glória a ti, ó Senhor, glória a ti. Proscomen. Naquele tempo, Jesus convocou os 12 discípulos e deu-lhes o poder sobre os espíritos impuros, para os expulsarem e para curarem todas as enfermidades e doenças. Estes 12, Jesus os enviou com estas recomendações: não sigais pelos caminhos dos pagãos, não entreis em cidades de samaritanos, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Pelo caminho proclamai que este próximo reino dos céus, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, recebestes de graça e dá-de graça. Glória a ti, ó Senhor, glória a ti. Glória a ti, ó Senhor, glória a ti. Tem piedade de nós, ó Deus, segundo a tua grande misericórdia. Nós te imploramos, ouve-nos e tem piedade. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Roguemos ainda pela misericórdia, vida, paz, saúde e salvação destes servos de Deus, arrependidos pelo perdão de todos os seus pecados voluntários e involuntários. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Tu és Deus misericordioso e amigo dos homens, e a ti rendemos glória, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Kyrie eleison. Ó Senhor onipotente, Rei Santíssimo, que castigas, mas não entregas à morte, que proteges os caídos e ampara os humilhados, e que revelas as tristezas dos homens, a ti rogamos, ó Deus nosso, derrama a tua misericórdia sobre este óleo e sobre os que nele se ungem, crendo em ti, a fim de que sejam para eles a cura da alma e dos corpos, a purificação e a salvação de todas as dores, todas as doenças, todos os sofrimentos e impurezas da alma e dos corpos. Ó Deus, manda dos céus o teu poder, curando, e se o médico dos teus servos conserva-os para a tua igreja em perfeita saúde, concede-lhes fazer a tua vontade e obedeces os teus ensinamentos, porque tu podes ter piedade de nós e salvar-nos, ó Deus nosso. A ti rendemos glória, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Podem sentar. Estejamos atentos. No dia da angústia é para ti que clamo, porque tu me atenderás. Com sabedoria. Leitura da Epístola de São Paulo aos Coríntios. Proscomen. Irmãos, nós somos o templo do Deus vivo, segundo o que Deus mesmo disse. Habitarei e andarei no meio deles, e serei seu Deus, e eles serão meu povo. Pelo que saí do meio de vós e afastai-vos, diz o Senhor. Não toqueis coisa imunda, e eu vos acolherei. Serei vosso pai, e vós sereis meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Depositários de tais promessas, caríssimos, purifiquemos de toda a imundície da carne e do espírito, realizando plenamente a nossa santificação no temor de Deus. Aleluia, Aleluia, aleluia. A paz esteja com todos vós. E com teu espírito. Levantemos para escutar com sabedoria o Santo Evangelho. Paz a todos. E com teu espírito. Leitura do Santo Evangelho segundo o evangelista São Mateus. Glória a ti, ó Senhor, glória a ti. Estejamos atentos. Naquele tempo, ao chegar à casa de Pedro, Jesus viu que a sogra dele estava de cama com febre. Tomou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Ele expulsou os espíritos com a palavra e curou todos que sofriam de algum mal, para que se cumprisse o que tinha sido dito pelo profeta Isaías. Ele levou nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Ao ver grandes multidões ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então o escriba se aproximou e lhe disse: Mestre, eu seguirei aonde quer que fores. E Jesus lhe disse: As raposas têm tocas e os pássaros do céu ninhos, mas o Filho do Homem
não tem onde repousar a cabeça. E outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar o meu pai. Jesus, porém, lhe respondeu: segue-me e deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Jesus entrou no barco e os discípulos o seguiram. Glória a ti, ó Senhor, glória a ti. Podem sentar-se. Tem piedade de nós, ó Deus, segundo a tua grande misericórdia, nós imploramos, ouve-nos e tem piedade. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Roguemos ainda pela misericórdia, vida, paz, saúde e salvação desses servos de Deus repreendidos, e pelo perdão de todos os seus pecados voluntários e involuntários. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Porque tu és um Deus bom e misericordioso, e amigo dos homens, e a ti rendemos glória, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Tu querido em fome. Kyrie eleison. Ó Senhor bondoso, filântropo e misericordioso, compassivo, benévolo e consolador, que nos concedesse através dos teus santos apóstolos o poder de curar com a oração, com o óleo, as doenças do teu povo. Faze deste óleo o meio de curar todos que com ele se ungem, a salvação de toda doença e enfermidade e a libertação de todos os males. Sim, ó Senhor Deus nosso, que tem o poder sobre tudo, a ti rogamos, ó médico das almas e dos corpos, salva-nos, santifica-nos e ajuda-nos a curar a teus servos, protege-os segundo a tua bondade, visita-os com a tua misericórdia, alcançados pela tua filantropia, para a qual não há adjetivos, louvaremos e glorificaremos-te, ó Deus dos grandes prodígios e das grandes maravilhas esplêndidas. Pois somente tu podes ter piedade de nós e salvar-nos, ó Deus nosso, e a ti rendemos glória, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. E estejamos atentos. O Senhor nos guardarás e nos preservarás para sempre desta geração. Socorro, Senhor, pois acabaram-se os fiéis. No dia da angústia é para ti que eu clamo, porque tu me atenderás. Com sabedoria, Leitura da segunda epístola de São Paulo aos Coríntios. sejamos atentos. Irmãos, não queremos que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Fomos maltratados muito acima de nossas forças, a ponto de termos perdido a esperança de sair com vida. Até já sentíamos como certa a sentença de morte, para não confiarmos em nós mesmos, e sim em Deus que ressuscita os mortos. Ele é que nos livrou e nos livrará de tamanho perigo de morte. Dele esperamos que continuará a salvar-nos, contanto que coopereis com a oração em vosso favor, a fim de que a graça a nós concedida pelas preces de muitos, seja também por muitos agradecida por nossa causa. A paz esteja com todos. Aleluia, aleluia, aleluia. Levantemos para ouvir com sabedoria o Santo Evangelho. Paz a todos. E com teu Espírito. Leitura do Santo Evangelho segundo o evangelista São Mateus. Glória a ti, ó Senhor, glória a ti. Estejamos atentos. Disse o Senhor esta parábola: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que saíram com suas lâmpadas ao encontro do noivo. 5 eram tolas e 5 prudentes. Pegando as lâmpadas, as tolas não levaram óleo consigo, mas as prudentes levaram reservas de óleo junto com as lâmpadas. Como o noivo demorasse, todas cochilaram e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: lá vem o noivo, saiam ao seu encontro. Todas as virgens acordaram e se puseram a preparar as lâmpadas. As tolas disseram às prudentes:
Dai-nos um pouco de vosso óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não temos o suficiente para nós e para vós. É melhor irdes aos vendedores comprar. Enquanto elas foram comprar, chegou o noivo. As que estavam prontas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta foi fechada. Mais tarde chegaram as outras virgens e gritaram: Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: na verdade, não vos conheço. Vigiai, pois não sabeis nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a ti, ó Senhor, glória a ti. Tem piedade de nós, ó Deus, segundo a tua grande misericórdia, nós te imploramos, ouve-nos e tem piedade. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Roguemos ainda pela misericórdia, vida, paz, saúde e salvação desses servos de Deus arrependidos e pelo perdão de todos os seus pecados voluntários e involuntários. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. E tu és um Deus bom e misericordioso, e a ti rendemos glória, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Roguemos ao Senhor. Kyrie eleison. Ó Senhor nosso Deus, que castigas e curas, exaltas os humilhados e elevas os miseráveis. Ó Pai dos órfãos e médico dos doentes, porto seguro dos que vagueiam nas trevas, que carregaste nossas dores e nossas doenças, que te compadeces e perdoas, que te apressas em socorrer e tardas em irar-te, que sopraste sobre teus discípulos, dizendo: recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoarem os pecados serão perdoados, que aceitaste o arrependimento dos pecadores, que convocaste a mim, que sou teu servo pecador, falho de merecimento, mergulhado nas trevas da iniquidade e caído nos pântanos dos pecados, e escolheste-me para a santa e venerável ordem do sacerdócio, para entrar no seu santuário, onde todos os anjos desejam olhar, para ouvir a tua voz, a voz da anunciação divina, e para alegrar-me na divina liturgia, que me concedesse servir teus sacramentos divinos e oferecer-te ofertas pelos nossos pecados e pelas iniquidades do povo. Portanto, tu que és Rei boníssimo, ouve a minha oração, atende a voz da minha súplica e concede a cura a esses teus servos das doenças da alma e do corpo. Perdoa-lhes os pecados voluntários e involuntários, cura os ferimentos crônicos. Tu que tocaste a sogra de Pedro e a febre abandonou-a, e ela levantou-se e serviu. Senhor, lembra-te da tua copiosa misericórdia, a intenção do homem que tende para o mal desde a infância, e que não há ninguém sem pecado, somente tu és o infalível, e tu que vieste salvaste o gênero humano e livraste-no da escravidão. Se resolvesse julgar os teus servos, não haveria ninguém puro, e toda a boca seria impossibilitada de responder. Por isso, Senhor, esquece os pecados da nossa juventude, tu que és a esperança dos desesperados, o descanso dos cansados e o alívio dos aflitos sob o fardo dos pecados. E a ti rendemos glória, junto com o teu eterno Pai, teu Santíssimo, bom e ficante Espírito, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Pode ir, Nicolau. Estejamos atentos. Tem piedade, Senhor, segundo a tua grande misericórdia. Ó Deus, cria em mim um coração puro. Sabedoria. Leitura da Epístola de São Paulo aos Gálatas. Proscomen. Irmãos, os frutos do Espírito são caridade, alegria, paz, longanimidade, afabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, continência. Contra estes não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as paixões e com as concupiscências. Se vivêssemos no Espírito, andaremos também segundo o Espírito. Não cobicemos glória vã, provocando e invejando uns aos outros. Se alguém for surpreendido numa falta, vós que sois animados pelo Espírito, admoestai-o em espírito de mansidão. Mas tomai cuidado convosco mesmos, para que não sejais tentados. Carregai os fardos uns aos outros, assim cumprireis a lei de Cristo.
A paz esteja com todos vós. Aleluia, aleluia, aleluia. Levantemos para escutar com sabedoria o Santo Evangelho. A paz esteja com todos vós. E com teu Espírito. Leitura do Santo Evangelho segundo o evangelista São Mateus. Glória a ti, ó Senhor, glória a ti. Estejamos atentos. Naquele tempo, Jesus saiu para os arredores da cidade de Tiro e Sidônia. De repente, uma mulher cananeia que vinha daquela região começou a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está sendo terrivelmente atormentada pelo demônio. Mas ele não respondia nenhuma palavra. Os discípulos se aproximaram e lhe pediram: manda ir embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela veio, prostrou-se diante dele e disse: Senhor, socorro. E ele respondeu: não fica bem tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: certamente, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus lhe falou: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou curada. Glória a ti, ó Senhor, glória a ti. Tem piedade de nós, ó Deus, segundo a tua grande misericórdia, nós te imploramos, ouve-nos e tem piedade. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Roguemos ainda pela misericórdia, vida, paz, saúde e salvação desses servos de Deus arrependidos e pelo perdão de todos os seus pecados voluntários e involuntários. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Porque tu és um Deus misericordioso e amigo dos homens, e a ti rendemos glória, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Roguemos ao Senhor. Tem piedade, Senhor. Agradecemos-te, ó Senhor, Deus nosso, bondoso, misericordioso, médico de nossas almas e de nossos corpos, que carregaste os nossos sofrimentos e curaste-nos a nós todos com teus ferimentos. Ó bom pastor, que vieste procurar a ovelha perdida, que consola os humildes e dá vida aos constritos, que curastes a atormentada por um fluxo de sangue, livraste do demônio a filha da cananeia, perdoastes as dívidas dos servos, curastes o paralítico, perdoastes-lhes os pecados, elogiastes o publicano, aceitastes a confissão do malfeitor, revelastes os pecados do mundo, pregando-os na cruz. A ti rogamos, ó Deus, te compadeceres, segundo a tua bondade, e perdoastes os pecados desses teus servos, cometidos voluntariamente ou involuntariamente, conhecidos ou ocultos. Sendo Deus bom, perdoa-nos a nós todos, e a eles enche suas bocas do teu louvor, abre os seus lábios para glorificar o teu nome, guia vossas mãos para fazerem teus mandamentos, e dirige teus pés nas veredas da tua verdade. Pois tu és o nosso Deus, que nos mandastes através dos seus santos discípulos, dizendo: tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares será desligado. Tudo que ouviste Ezequias na sua tristeza e na hora de sua morte, e não recusaste seu pedido, assim ouve de mim, eu, teu servo, pecador e falho de merecimento, pois tu, Senhor, mandastes perdoar por 70 vezes 7. Ó perdoador de nossos males, tu que te alegres pelo arrependimento dos perdidos, e que a ti rendemos glória junto com o teu eterno Pai,
do Santíssimo, bom e vivificante Espírito, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Estejamos atentos. Senhor, não me repreendas com ira, tem piedade de mim, Senhor, porque desfaleço. Sabedoria. Leitura da primeira epístola de São Paulo aos Tessalonicenses. Estejamos atentos. Irmãos, vós exortemos, admoestais os preguiçosos, alenteis os tímidos, acolhai os fracos, e sejais pacientes a eles. Que os ouvira, respondeu-lhe, não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os enfermos. Ide e aprendei o que significam as palavras. Quero misericórdia e não sacrifícios, porque não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Volta. Glória a ti, ó Senhor, glória a ti. Levantemos para ouvir com sabedoria o Santo Evangelho. A paz esteja com todos vós. E com teu Espírito. Grudou, peraí. Virou 2 páginas. Grudou. Levantemos para ouvir com sabedoria o Santo Evangelho. Leitura do Santo Evangelho segundo o evangelista São Mateus. Glória a ti, ó Senhor, glória a ti. Estejamos atentos. Naquele tempo, quando Jesus estava passando, viu um homem de nome Mateus, sentado junto ao balcão da coleteria, e lhe disse: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. E aconteceu que, quando estava em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e assentaram com Jesus e os discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: por que vosso mestre come junto com cobradores de impostos e pecadores? E ele que os ouvia respondeu-lhes: não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os enfermos. Ide aprendei o que significam as palavras. Quero misericórdia e não sacrifício, porque não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Glória a ti, ó Senhor, glória a ti. Tem piedade de nós, ó Deus, segundo a tua grande misericórdia, nós te imploramos, ouve-nos e tem piedade. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Roguemos ainda pela misericórdia, vida, paz, saúde e salvação destes servos de Deus, arrependidos pelo perdão de todos os seus pecados voluntários e involuntários. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Porque tu é Deus misericordioso e amigo dos homens, e a ti rendemos glória, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Tu Kyrie eleison. Kyrie eleison. Ó Senhor Deus nosso, médico das almas e dos corpos, curador das dores crônicas, que livrai o povo de toda doença, de toda enfermidade. Que queres que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, que impusestes o arrependimento aos pecadores do Velho Testamento, a Davi, aos ninivitas e a outros, que quando viestes à terra e tomastes o corpo humano, convidastes os pecadores como publicanos, a meretriz o malfeitor, e não os justos, que aceitastes o arrependimento de Paulo, que blasfemava contra ti, e o de Pedro, que te negou 3 vezes, declarando-lhe: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Por isso, ó bondoso e amigo dos homens, confiastes as tuas verdadeiras promessas. A ti rogamos e de ti pedimos, neste momento, ouvi a súplica de todos que estão aqui,
aceita como um incenso diante de ti ofertado, e visita a todos os servos que aqui estão em oração. Ó Deus, perdoa e revela seus pecados cometidos em palavras, obras, pensamentos, conhecidos ou ocultos, pois o homem nenhum vive sem pecar. Somente tu és livre de todos os pecados. A tua justiça é a justiça dos séculos, e a tua palavra é a palavra da verdade. Tu, pois, Senhor, não criastes o homem para a perdição, mas para praticar teus mandamentos e para herdar o reino dos céus. E a ti rendemos glória junto com o teu eterno Pai, o teu santíssimo, bom e vivificante Espírito, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Venha cá todo o pessoal E agora aqui do Evangelho. Isso. Agora é uma hora importante porque vai ser dado para vocês a oração da absolvição para a Páscoa e para aqueles que amanhã vão comungar na liturgia pela manhã. Ó Rei Santíssimo e misericordioso e compassivo, ó Deus, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo e seu Verbo, que não queres a morte do pecador, mas que ele volte à vida. Eu não estou pondo a minha iníqua mão sobre as cabeças dos que aproximam de ti arrependidos e que te pedem, através de nós, o perdão de seus pecados. Mas a tua poderosa e santa mão, existente neste Evangelho, ó Salvador, suplico-te a tua misericórdia e a tua filantropia, que como concedestes a Davi através do profeta Natã, o perdão dos seus pecados quando se arrependeu, e como foi que aceitastes a oração de Manassés, que lhe ofereceu penitente, aceita agora, segundo a tua filantropia, estes teus servos arrependidos de todos os seus pecados. Perdoa-lhes, ó Deus, as suas faltas, pois tu és Deus nosso, que mandastes perdoar as faltas dos pecadores 70 vezes 7. A tua misericórdia é igual à tua majestade, e a ti se deve toda a glória, honra e adoração, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Padres, vão ungindo os fiéis. Tem piedade de nós, ó Deus, segundo a tua grande misericórdia. Nós te imploramos, ouve-nos e tem piedade. Pode usar as duas. Não, pega na lamparina. Pessoal, agora vocês formem a fila aqui para receber a unção. Pode ser duas filas para ser mais rápido. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Roguemos ainda pela misericórdia, vida, salvação desses servos de Deus arrependidos, pelo perdão de todos os seus pecados, voluntários e involuntários. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Porque tu és Deus misericordioso e amigo dos homens, e a ti rendemos glória, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a ti, ó Cristo Deus, esperança nossa glória a ti. Ó Cristo, nosso Deus verdadeiro, que suportastes a paixão para a nossa salvação, pelas intercessões da tua puríssima e irrepreensível Santa Mãe, de nossos piedosos padres, dos santos apóstolos Tiago, dos santos e justos avós do Senhor São Joaquim e Santa Ana, de São Miguel Arcanjo, padroeiro dessa santa igreja, e de todos os santos, tem piedade de nós e salva-nos, porque tu és bondoso e misericordioso. Amém. Pelas orações de nosso Pai, arcebispo metropolita, ó Senhor nosso Jesus Cristo, nosso Deus, tem piedade de nós e salva-nos. Amém. Amados e queridos, vou falar rapidamente. Vocês viram que foi uma cerimônia nem rápida, nem curta, nem comprida, mas demorou um pouquinho. Filhos, hoje nós nos preparamos para amanhã, que é a instituição da Eucaristia e o lava-pés que vocês conhecem. Hoje, Deus
nos dá, através do Velho e do Novo Testamento, a dádiva da cura através dos santos óleos. Este óleo que fica nas nossas lamparinas, que vão para a casa de vocês, que nós usamos, que está nesta caixinha do Crisma, e também para a unção dos enfermos, para poder ungir as casas, ungir os enfermos, para situações difíceis. Filhos, todas essas orações que nós fizemos, como eu falei, são 1.700 anos fazendo as mesmas orações. Independente se é no idioma grego, no idioma russo, no idioma português. O que interessa é o nosso coração. Vocês que acompanharam hoje essas orações, ouviram as epístolas e o Evangelho, resumindo esses evangelhos e epístolas, o que quer dizer tudo isso que foi lido. Que Jesus, com cada pessoa com quem ele conversou, com cada pessoa que ele fez um milagre, com cada pessoa que ele ensinou, seja os apóstolos ou pessoas da multidão, ele tratou todos com amor. Ele veio, como ele mesmo fala, para os doentes e não para os sãos. Ele veio para aquele que estava em pecado e não para aquele que é justo. Ele veio para a ovelha perdida. Que nós possamos ser a ovelha que foi resgatada. Amém. Essa é a palavra de hoje. E para nós sermos a ovelha resgatada é aquela que caminha junto com o seu pastor, o seu Senhor, que é Jesus. Nós todos aqui somos as ovelhas. E como nós ouvimos hoje sobre as virgens que tinham a lamparina acesa e as que tinham a lamparina apagada. Que o nosso coração seja essa lamparina acesa, para na hora que Cristo vier, que toque, o anjo toque a trombeta, como nós falamos em grego, a segunda parousia, ou a segunda vinda do Cristo, que nós estejamos prontos, que nós estejamos em condições de poder estar na presença de Deus e ter a dádiva, a misericórdia dele nos levar para o reino dos céus. Amém. Porque aqui, gente, é passageiro. Hoje estamos aqui, amanhã só Deus sabe. E o importante é nós plantarmos hoje. Vocês que estão aqui hoje estão plantando. Estão plantando a sua salvação. Estão plantando o quê? A espera da ressurreição do Cristo, que é a nossa ressurreição. Tá? Vocês vão levar esse óleo para casa, e como vocês devem usar esse óleo? Vocês estão doentes? Cozinha com óleo. Vocês estão doentes? Se unjam com óleo, fazendo o sinal da cruz, na testa ou no lugar que tiver ruim, dependendo do lugar do corpo se der, né? Passe na soleira das portas, abençoe as vossas casas, certo? Porque a graça do Espírito Santo está neste óleo santificado, tá? E vocês, lembrem sempre que a misericórdia do Senhor, ela sobrepuja tudo. Ela é maior do que tudo. Por isso que ele fala, perdoai o teu próximo 70 vezes 7. Isso significa que o Cristo nos perdoa 70 vezes 7. Ele perdoa muito mais, na verdade. Nós cometemos muito mais pecados do que 70 vezes 7, infelizmente. Né? Então, eu agradeço a presença de vocês. Eu não esperava tanta gente. Eu fiquei muito feliz, agradeço aos padres. Eu que agradeço. Tá? E olha, que eu possa ver vocês no domingo de Páscoa, se possível for. Como eu falei, nós, no final do domingo de Páscoa da missa, nós iremos lá para o nosso refeitório, nosso salão humilde. Cada um de nós vai trazer alguma coisinha para comer e para beber. E vamos fazer uma ceia de Páscoa comunitária. Não importa, bispo, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma coisa assim. Isso não é importante. Faz um sanduichinho em casa, traz um salgadinho. O importante, minha gente, a comida é um pretexto. É para a gente poder sentar, se conhecer, conversar, porque aqui todos nós somos irmãos em Cristo. Aqui o Padre Nicolau não é melhor do que vocês, ou eu sou melhor do que o Padre Nicolau. Lembrando a palavra de Deus, que o maior sirva o menor. Então, amados,
Aqui não tem ninguém maior. O único que é maior é Ele. É Deus. Ele é. Ele foi, Ele é e Ele será a nossa salvação. Amém. Tá? Então, nós aqui somos todos irmãos numa pequena comunidade que tenta viver a fé como Jesus nos ensinou. O mais puro, o mais próximo da fé dos apóstolos. Tá bom? Que Deus então abençoe cada um de vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que vocês recebam a cura e a salvação da alma, do corpo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que vocês todos que estão ungidos tenham a certeza, nesta noite, o Senhor fará para vocês, segundo a misericórdia dele e a fé de vocês, o impossível na vida de vocês. Amém. Nesta quarta-feira santa é o que eu espero para mim, para os meus padres e para vocês, meus fiéis, que Deus me deu. E eu agradeço essa dificuldade de poder levar vocês para o bom caminho, que a responsabilidade é muito grande e eu tenho medo. Não posso errar, porque senão eu vou responder. Então que Deus tenha misericórdia de mim, me ajude e ajude vocês também para que a gente possa sorrir e todos juntos possamos louvar a Deus, tá bom? Uma boa noite a todos. Amém. Peguem os vossos azeites, vão em paz para casa e levem com vocês a bênção e a graça de Jesus Cristo. Lembrando que tem amanhã, quem puder vir, tem a leitura dos 12 Evangelhos. À noite a gente vai fazer, mas amanhã é demorado, gente, vocês vão cansar, porque é 3 Com horas. licença, o senhor que pode me avisar, que eu até a hora que eu Senhor. aqui, o que vai ser amanhã, o que vai ser depois da manhã? Ah, então, Sexta-feira, tudo 19 bem. horas, né? Sexta-feira, 19 horas. Não precisa. Amanhã? Amanhã vai ter às 19 horas, mas assim, gente, é uma cerimônia de 3 horas, são 12 evangelhos, é muito cansativo. É mais para a gente do clero, tá? Porque isso é um costume do 2º século, onde os monges ficavam lá no monastério e Lembrando de toda a paixão do Cristo. entendeu? Então não é uma coisa que as pessoas têm esse costume. Na sexta-feira vamos ter Mas as se quiserem, exéquias. são bem-vindos. Podem vir, mas eu já digo que vai demorar. Então, por isso eu falo. Eu não vou mentir porque eles vão pensar, é rapidinho como foi hoje, e não é. Tá? É cansativo até para nós que estamos acostumados. Quando a gente Mas termina, é muito lindo. quando a gente termina, a coluna da gente foi embora, só ficou o corpo. A coluna saiu andando. De tanta dor. Mas vale cada dor. É para a gente sentir um pouquinho a dor que o Cristo sentiu para dar a vida por nós. Amém. E na sexta-feira vai ser a paixão do Cristo. É muito bonito, porque nós não choramos a morte do Cristo, nem o enterro do Cristo, mas sim porque Ele pisou a morte com a morte e lhe deu vida a nós. Nós cantamos a vitória do Cristo sobre o demônio, sobre este mundo, tá bom? Então quem quiser vir, venha. Nós vamos ter flores, nós normalmente damos uma rosa ou uma flor. Vamos ver conforme o que eu vou encontrar para comprar na sexta-feira, para poder trazer aqui para a igreja, e também o que eu vou ter de caixa de dinheiro para poder comprar. Mas o que tiver vai ser gasto para fazer o melhor, o mais digno para o nosso Senhor dentro da nossa pouca possibilidade. Então quem quiser vir na sexta-feira seja muito bem-vindo. E domingo, 10h30 da manhã, vai ter a missa da ressurreição do Cristo, que a gente em grego chama o Anástase, que a gente dá a luz e depois começa a liturgia. Tá bom? Parabéns para vocês que vieram. Parabéns para todos nós. No sábado nós não vamos fazer nada por ser à noite. Eu tenho preocupação da segurança da gente. Então, no Então, sábado à noite a gente não vai celebrar nada. não vai celebrar nada. Só nós vamos vir no sábado pela manhã para tirar o corpo do Cristo e colocar dentro do altar. Vai ser uma cerimônia que os padres fazem, é muito rápido. Tá bom? Filhos, vão com Deus, não se demorem por causa que a hora já é tarde, para chegarem bem em casa, em segurança. Peguem os seus olhos. Calma, vai dar. Vamos ver se eu lembro. Este é É seu. o Hélio. Só lembrando de uma coisinha também, né, que é um costume eslavo, né? Normalmente o pessoal no dia da Páscoa traz uma cestinha de alimentos, um pouquinho de farinha, de molho, de alguma coisinha, para ser abençoado, E levar para casa, e para que com aquela posse daquela cestinha de mantimentos básica, todo o mantimento da sua casa seja abençoado. Deu pra ela? Então, depois da liturgia, eu me comprometo a abençoar quem trouxer cestinha. Perfeito, Padre. Graças a Deus. Vou emprestar aqui alguma coisa. Nossa.
Eu só